Olá, o vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilhe. Paz do Senhor, irmãs. Eu sei que você já está no ambiente do reino, no ambiente de Deus. Quero dizer que é um grande milagre estar aqui, mas um milagre absolutamente completo. Nunca pude imaginar que estaria aqui um dia pregando, trazendo a palavra de Deus, mas é Deus quem faz todas as coisas em nossas vidas, não é? É 100% Deus, e quero agradecer o convite feito pela Miriam. Quero dizer que a minha única explicação para eu estar aqui é porque Deus realmente preparou esse encontro para nós. Nós cantávamos, né? Eu marquei um encontro com Deus nesse dia feliz, neste santo lugar. Eu creio que hoje Ele marcou esse encontro com você. E Ele quer falar com cada um de nós, eu não tenho dúvidas disso. Eu já estive aqui em outras ocasiões. E na primeira vez, inclusive, foi para dar o meu último abraço ao meu grande amigo Claudinei. E aí, como essa família querida do Samuel e da Sônia veio para cá, trouxeram o meu coração junto, né? Uma parte dele veio para cá. E a Sônia sempre conversa comigo, sempre estamos nos animando com o que Deus tem feito nessa igreja. E ela é a culpada de eu estar aqui hoje. Para a glória de Deus. Mas eu entendo, de fato, que assim que recebi o convite da Miriam, acredito que tem umas 3 semanas, eu fiquei estarrecida, para ser sincera, e disse: Senhor, o que o Senhor quer fazer com isso? E nós vamos falar sobre isso. Sabe quando depuramos o nosso coração de tal forma que conseguimos ouvir a voz de Deus? É sobre isso que vamos falar. O que Deus está fazendo. Nós temos que ir além da aparência, além daquilo que estamos vendo, e entender o que Deus está fazendo. E imediatamente Deus colocou um texto no meu coração, que está em Mateus, capítulo 7, dos versículos 24 a 27, que é o final do Sermão do Monte. Nós vamos passear pelo Sermão do Monte, mas vamos começar pelo final. E depois nós vamos lá no início. Então você pode abrir. Olha, coube exatamente certinho aqui. Glória a Deus. Mateus, capítulo 7. Vai projetar? Não? Posso começar a ler? Deu certo, irmã. Obrigado, querida. Valeu. Amém? Posso ler? Não tem que esperar projetar, já está lá. Amém. Eu pulei uma parte importante. Deixe aberto aí, tá? Não tem problema. Vamos ler de qualquer forma. Eu queria mencionar que achei lindo o nome do encontro que vocês têm aqui às terças-feiras, Mulher Esperança. É sobre isso que vamos falar, inclusive, é sobre isso que vocês estão, e para isso que vocês estão aqui. Mas, em especial, a caminhada da gratidão. Que maneira respeitosa e bíblica de dar um nome a esse momento. Eu fiquei assim emocionada com isso. Foi muito bonito mesmo. A irmã, seu nome? Lloyd. Ela já deu o meu currículo. Mas deixa eu completar com algo aqui bastante importante. Meus pais são pastores. E desde bem pequena, desde adolescente, já trabalho nos ministérios da igreja, né? Mamãe com 13 anos já me deu o microfone. Você já pode ajudar aqui na liturgia. E nunca mais tirei o microfone da mão, o Senhor não tirou, né? Mas a gente estuda, a gente se prepara, a gente tem que fazer com excelência, não é? E tenho feito essa caminhada, conforme ela já disse, do bacharel, da especialização e agora o mestrado em divindade. Mas tudo isso precisa nos colocar de joelhos. Precisa nos levar para dentro de nós, para o nosso coração. E o texto que vamos ler, ele fala exatamente sobre isso. A construção de um caráter cristão não tem a ver, de forma alguma, com os títulos que podemos adquirir, com o grau de escolaridade ou quanto vamos estudar, mas tem a ver com quanto estamos construindo um relacionamento com Deus numa base sólida. Ou seja, sobre a palavra de Jesus, mas com honestidade, com verdade, com profundidade. É importante dizer isso, porque
Eu sou casada com o pastor Marcos, conforme ela disse, e ele também é alguém que estuda muito. Inclusive, eu bebi da fonte hoje, porque ele é professor de grego, e ele fez o bacharel na Teológica Batista, mas validou no Mackenzie, e a partir de então começou a dar aula de grego, e hoje está escrevendo a sua gramática de grego ilustrado, e ele sabe muito do grego, então eu bebi da fonte para trazer o estudo hoje, embora eu tenha lido, claro, mas ele hoje coordena na Faculdade Teológica, hoje estamos envolvidos em muito estudo, muita erudição, mas de novo eu quero falar ao seu coração. Eu quero orar agora para que Deus faça isso com cada uma de nós, amém? Vamos orar? Pai querido, sabemos que é o Senhor quem nos trouxe a este lugar hoje. Não para ouvir meu currículo ou o que eu tenho a dizer, mas para ouvir a Tua voz. E o que o Senhor tem a nos dizer nessa tarde. Essa é a minha responsabilidade aqui, a minha única expectativa e certeza, que o Senhor Jesus fale com cada uma de nós aqui, com cada um de nós. A nós que estamos aqui presencialmente e a todos onde estiverem, em tantos lugares por este mundo. Queremos parar o que estamos fazendo, queremos nos assentar como a multidão se assentou no início do Sermão do Monte, parou tudo e apenas ouviu o Senhor Jesus. Mas não só ouviu com ouvidos externos, mas acolheu a palavra no coração e a colocou em prática. Que seja assim, ó Deus, nessa tarde, para cada um de nós. Tu mesmo dissestes, felizes os que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Faze-nos felizes nessa tarde, sacia-nos completamente com a Tua palavra. Essa é a nossa expectativa, Senhor. Então, separamo-nos para Ti. Todo o nosso pensamento é Teu. Toda a nossa energia, emoção, tudo é para Ti nesse instante, Deus. Seja assim, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Aleluia. Vamos ler o texto. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, é o Senhor Jesus quem está falando ao final do Sermão do Monte, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque for edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem ou mulher insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Eu tenho visto cristãos desabando, e o que estremece o meu coração, não falo isso com nenhum julgamento, nem com alegria, mas com estremecimento. O Senhor Jesus inicia este sermão no capítulo 5, olhando uma multidão de gente. O Sermão do Monte não foi proferido de uma só vez. Na verdade, o Sermão do Monte são ensinos que o Senhor Jesus deu em diversas ocasiões, mas aqui eles estão compelidos. Mas sempre havia uma plateia, sempre havia pessoas que estavam ali para ouvi-lo. Entre estas pessoas, o Senhor Jesus conclui dizendo: alguns vão ouvir e colocar em prática. Outros estão ouvindo, mas não vão colocar em prática. E a consequência é que você não vai subsistir no dia do juízo final. Sua casa, sua vida, sua construção não será forte o suficiente para atravessar problemas que todos teremos. Um luto, uma doença terminal, um racha na família, o desemprego, a
as tragédias que ocorrem no nosso planeta, seja o que for que possa abalar e abala de fato nossa vida. A questão é, por que algumas pessoas desmoronam diante de algumas situações difíceis e outras não? Já parou para pensar nisso? A palavra que Deus colocou em meu coração é construção. Então, construção é algo que você vai edificando, você vai construindo aos poucos, com o tempo. Vem chuva, você tem que parar a construção de vez em quando, sai o sol, você pode forrar a laje, mas é uma vida. A construção leva uma vida. A questão é construirmos um caráter cristão. Então essa palavra é para cristãos. É importante dizer isso. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz assim: o Pai, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós estamos em um reino. O Senhor Jesus diz: é chegado a vós o reino do céu. Em muitos textos nós vemos essa palavra. O reino do céu não constitui de comida, mas de paz, justiça e alegria. Então existe um ambiente que está dentro de cada uma de nós, que é o reino do céu. Se há um reino, há um rei e há súditos, cidadãos deste reino, que somos nós. Quando fomos inseridos neste reino, precisamos aprender a andar de acordo com a ética desse reino, com as normas deste reino, que é diferente de um outro reino, o império das trevas. Nós precisamos nos desenvolver, amadurecer, crescer nessa construção desse caráter cristão. Então não é uma coisa imediata, não é? Não é tão simples assim, né? Caráter é algo que você escolhe ter. Mas você é capacitado por Deus ao receber um novo coração. Você e eu recebemos um coração regenerado. Nós estamos num ambiente em que nós podemos ouvir, discernir a voz de Deus, entendê-la e acatá-la. E aí decidimos se vamos obedecer ou não. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Então, alguns obedecem, outros não. Vamos agora ler o início do Sermão do Monte. Aonde tudo começa? Onde essa construção começa, irmãs? Neste novo coração. Nós vamos ver algumas características deste novo coração. E é muito interessante nós vamos ler Mateus 5, dos versículos 3 ou 2 a 12. 2 a 12. Mateus 5, dos versículos 2 a 12. Quando o Senhor Jesus faz uma distinção entre as pessoas que estavam ali ouvindo Ele. E essa distinção existe entre nós que estamos aqui, entre os que estão nos ouvindo pela IPP-TV. Essa distinção existe entre os cristãos. E foi muito difícil entender isso. E ele passou, Jesus, a ensiná-los dizendo: bem-aventurados ou felizes é a palavra de algumas outras versões, não é? Mas deixa eu só explicar algo para a gente ler, todo mundo pensando a mesma coisa. Este termo no grego é o termo makarios. E não existe uma palavra em português para defini-lo, uma palavra. Existe um conceito. O conceito é o coração da pessoa que encontrou paz com Deus. E uma palavra melhor ainda é contentamento. O grego, a língua original do Novo Testamento, ela é muito filosófica e ela é muito rebuscada. É difícil ter uma tradução que uma palavra equivale a uma palavra. Uma palavra em português equivale a um conceito em grego. Então a gente tem que tentar trazer esse conceito. O Senhor Jesus está falando
naquela multidão existem pessoas que já têm um coração que está em paz com Deus. E estas pessoas são felizes. Primeiro porque receberam esse coração. E agora vem as características de quem tem este coração. Isso quer dizer que nem todos tinham. Vamos lá. Bem-aventurado ou felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Veja, o Senhor Jesus depois trouxe parábolas para explicar isso. E em outros momentos. Uma delas está em Lucas 18, que é a parábola do publicano, do fariseu, aquele que vai orar e ele diz: eu sou maravilhoso, Senhor. E o outro diz: Senhor, tem misericórdia de mim. É a ideia de chegar diante de Deus e saber quem é você. Eu sou pobre espiritualmente. Eu não ofereço a Deus algo que Ele já não tenha. Ele é Deus. Então, quando a gente se achega a Deus, a gente já tem que reconhecer esse coração que está em paz com Deus, sabe quem é Deus e quem Ele é. E por isso, talvez venha as outras bem-aventuranças. É uma pessoa que chora pelos seus pecados. Versículo 5, é uma pessoa que é mansa. Mansidão tem a ver com obediência. Mansidão é você abrir mão dos seus direitos. Mansidão, se há uma palavra que a gente pode tentar explicá-la, é obediência. Obedecer a Deus. Eu não estou no controle. Ele está no controle. Ele faz como Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. E eu obedeço. E eu acato. Isso é mansidão. Esse coração está em paz com Deus. Também está em paz com Deus a pessoa que tem fome de justiça. Ela será saciada. Está em paz com Deus os misericordiosos. Lembram da parábola daquele credor que foi perdoado numa quantia exorbitante, mas quando teve que perdoar uma quantia bem petitica, ele não foi misericordioso. Jesus foi ensinando isso ao longo dos seus ensinamentos, discursos, não é? Bem-aventurado ou feliz, está em paz com Deus, aquele que é limpo de coração, porque consegue ver a Deus. Gosto muito disso. Ser limpo de coração tem a ver com santidade, tem a ver com não ter outros deuses que competem no seu coração. Existe uma simplicidade em sua devoção apenas para Deus. Isto é ser limpo de coração. Você não fica dividido se agrada esse ou esse Deus. E são vários deuses que podemos querer agradar. Isso tem a ver não só com ídolos, mas com tudo aquilo que damos mais valor, não é? Isso tem a ver com dinheiro, isso tem a ver com a sua própria família, com uma casa, com uma herança. Não sei o que mais. Felizes, olha isso, os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Eu trabalho com os adolescentes há 30 anos, gente. É bastante, né? Se não for mais. E cada ano nós temos um tema. O tema este ano é sofrer com alegria. Estou trabalhando isso com os adolescentes, que tem a ver com isso. Porque Pedro nos ensina isso. Se você tiver que sofrer por fazer o bem, amém. Sofra, o Senhor te dará bom termo desse sofrimento. Mas se você tiver que sofrer por ter feito o mal, não vai ter salvação para você. Então, certamente seremos perseguidos, mas façamos isso com alegria. Bem-aventurado ou felizes, quando vocês inclusive forem injuriados e perseguidos, e as pessoas mentindo disserem todo o mal contra vocês. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Nossa recompensa não está aqui. Podemos entender isso perfeitamente? As pessoas vão te compreender mal em alguns momentos porque você está fazendo a vontade de Deus? Sim, pode acontecer. Isto pode acontecer. Mas exulte, o seu galardão está no céu. O Senhor Jesus, eu não tenho a pretensão de falar do Sermão do Monte inteiro, não daria. Mas o Senhor Jesus começa a falar agora como é que um cidadão do reino que tem esse coração, essa postura, como ele vai construindo a sua vida. Sua vida significa seus valores, aquilo que está dentro dele como princípio e sobre o qual sairão suas atitudes. Então, trata-se de uma edificação invisível, interna, mas que se reflete visivelmente nos seus relacionamentos, nas suas escolhas. Preciso dizer
que o Sermão do Monte não tem a ver com um conjunto de leis civis em que todas as pessoas poderão cumprir. Não é como obedecer às leis de trânsito. Elas foram feitas para todos cumprirem, sem exceção. O que Jesus está falando aqui não tem a ver com isso. Aliás, esse espírito legalista é exatamente o que Jesus vai combater. Porque ele está falando de algo que vem de dentro do seu coração. Jesus está falando de uma postura interna. E nem todos conseguirão fazer essas escolhas. Esta é a verdade. Então Jesus está dizendo: quando vocês ganham este coração, quando vocês recebem essa condição, vocês passam a ser a luz do mundo. Então, vocês praticam as boas obras e as pessoas que veem, elas glorificam ao Pai que está no céu. Jesus está dizendo a partir de agora: eu não vim revogar a lei, deixar de cumprir aquilo que já é lei para os judeus. Ao contrário, eu vim completar, eu vim transbordar. A palavra no grego é transbordar, plerol, significa vir de dentro para fora. Isso é transbordar. É algo que inicia no seu interior e naturalmente se reflete no seu exterior. Por isso ele começa a falar, por exemplo, da lei. Ouvistes o que foi dito? Nós vamos navegar pelo texto, tá? Versículo 21. Não matarás. Ainda estou no capítulo 5, 21. Mas, não é essa a vontade do nosso Pai, que você cumpra o mandamento de não matar. A vontade do nosso Pai, o coração que está em paz com Deus, ele sequer se ira contra alguém. Ele sequer fala um insulto, seu tolo, ou seu outras coisas. O que Jesus está dizendo? Não importa você ter uma fachada. Importa suas atitudes partirem de um coração que entende a ética do reino de Deus. Então eu não posso sequer, eu não devo, eu escolho não me irar. E muito mais. Por exemplo, sobre o adultério, Jesus diz no versículo 27, a partir do versículo 27, a lei diz: não adulterarás. Veja, ele está completando, ele está transbordando a lei, ele está indo à lei. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher, ou vice-versa, para um homem com intenção impura no seu coração, já adulterou. Então o Senhor Jesus está trazendo o caráter daquele que é cidadão do reino. Você nem olha. Bem diferente. Sobre a vingança, versículo 38. A lei diz, versículo 38, olho por olho, dente por dente. Ou seja, você pode se vingar. Aquilo que te fizeram, você pode retribuir. Jesus está dizendo algo diferente. Eu, porém, vos digo: não resista ao perverso. Não é para você brigar, mesmo que a pessoa esteja errada. Ele é perverso, olha, ele fez algo errado, mas não é para você resistir. Não é para você imaginar se vingar. Sabe quando a gente fala assim: aquela pessoa me paga? Isso não é bíblico. Isso não está na Bíblia. Ninguém vai te pagar coisa nenhuma. O Senhor disse que se alguém te ferir na face direita, todo mundo sabe, né? Você oferece a outra face. Essa é a nossa escolha? Quase nunca. Quase nunca. Temos que ser honestos. Mas esse é o caráter que nós estamos construindo. Ler, e da próxima vez que alguém ser perverso com você, você vai se recolher. Você vai orar. Jesus disse: se levarem a capa, oferece a túnica. Se mandarem você andar 1 milha, anda 2. Você vai, inclusive, continuar servindo essa pessoa, como Jesus fez com Judas, lavando-lhe os pés. Essa é a ética do reino. Sobre o amor ao próximo, versículo 43, imagine que aqui esteja o grande desafio. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Essa era a lei. Mas Jesus vai dizer o quê? Primeiro, que você não tem inimigo.
Porque aqui, gente, no original, quando se fala inimigo, significa o não-judeu, o que era diferente dele. Só porque era diferente, tinha uma outra religião, uma outra maneira de crer. Por exemplo, os samaritanos, que na verdade criam no mesmo Deus. Mas aqui é toda pessoa que você olha e acha que ela é inadequada, que ela não deveria estar do seu lado, que ela é diferente de você, ela não tem... Sabe o que Jesus diz para que a gente faça? Eu, porém, vos digo para você amar os seus inimigos. Amar significa ter a atitude correta. E orar pelo que te persegue. Alguém tem te perseguido? Não tenho a menor dúvida que sim. Ore por essa pessoa. Só isso. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Uau! Por quê? Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e chuva sobre justos e injustos. O Senhor tem a sua ética divina e está compartilhando conosco. É possível para nós? É, porque Ele nos deu essa capacitação. Ele nos deu um novo coração. Não estamos falando de algo impossível para nós. Vamos falar de outro texto agora, no capítulo 6, no versículo 5. Por exemplo, quando você for orar, o que Jesus está dizendo? Não faça como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos. Em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa deles. Sabe, na igreja, a pessoa que às vezes parece, né? A gente não sabe. Quer se aparecer, quer estar em todas, eu não sei. Bom, o que Jesus está dizendo é que a recompensa dessa pessoa é essa, ser vista. Mas a oração da ética do reino é entrar no seu quarto, fechar a porta e orar em secreto. E o teu pai, que te vê em secreto, te recompensa. O que isso quer dizer? No original, esse quarto significa toda a casa tinha um cômodo onde guardava as coisas preciosas, trancadas. Não era de fácil acesso. Dentro de você existem compartimentos trancados, que não são de fácil acesso, que só você pode acessar. E é neste lugar que você deve falar com Deus. Não adianta fazermos orações prontas e... Não é que não adianta, pode continuar fazendo. Mas a ética do reino diz que nós precisamos ser absolutamente honestos quando orarmos. E entrar neste lugar secreto e permitir que o Senhor fale conosco ali, porque ali Ele nos recompensará. Já entregou uma grande ansiedade, algo que realmente estava lhe fazendo sofrer nas mãos de Deus e recebeu paz? Você recebeu porque você tratou isso com Deus. Então você deu a Ele acesso a este lugar. Amém? Bom, a ética do reino vai longe, eu preciso saber que hora eu tenho que parar. Para eu não me prolongar. 4 horas? É? Tá bom. Desculpa cortar assim no meio, né? A gente está aqui tão concentrado. Eu vou comentar somente mais 2. Na ética do reino, nós juntamos tesouros. Aonde? No céu. Sabe o que são esses tesouros? Todas as vezes em que você tem um relacionamento pacificador, abençoador com alguém que você levou a Cristo. Estes são os tesouros. É você ter pessoas que vão te recomendar diante do Pai. É você entender que você deve conduzi-la ao Senhor. Esses são os tesouros no céu. E se nós estivéssemos preocupados com isso, nós teríamos menos tempo para ficar pensando na ansiedade da roupa, da comida, do que vamos ter, vestir e comer, o que Jesus está dizendo aqui. Quero comentar também sobre não julgarmos. Essa é uma questão bastante séria. Capítulo 7, versículo 2. Sabe que, assim, exatamente da mesma forma que em algum momento você julgar alguém, você será julgado. Então, como Jesus disse, não faça ao outro o que você não quer que lhe faça, não é? Com o critério com que julgardes, você será julgado. Então, a gente não deve julgar, essa é a verdade. Tirar conclusões sobre ninguém.
você não vê o coração dessa pessoa. Por fim, para irmos para o final, o Senhor Jesus encerra falando que no último dia, muitos chegarão diante dele e dirão: em teu nome fizemos a tua obra, expulsamos demônios, oramos. E o Senhor Jesus vai dizer, capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, 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 capítulo 7, 21, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Irmãs, o que é fazer a vontade do Pai? Esse é o ponto. Não é exatamente estar envolvido com a obra. São os frutos do Espírito. É o que Ele faz por meio de nós. É o que Ele faz por meio de nós. Sabe a relação de Gálatas 5, 22? Sobre paciência, paz, alegria, domínio próprio, bondade, fidelidade. Muitos naquele dia hão de dizer-me: porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e fizemos muitos milagres? Então, Jesus está dizendo isso. Lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Deixa eu lhe dizer, agora ele vai encerrar. É o texto que já lemos. O que resiste ao teste do tempo? O que é que permanece em pé diante dos seus desapontamentos, diante da vida em si, das perdas que sofremos? O que é que resiste quando chegarmos diante de Deus? Fazer a vontade de Deus. E às vezes a gente se engana achando que está fazendo, mas não está. Vou lhe dizer o segredo. O Senhor Jesus então chega na conclusão e ele fala de dois tipos de pessoas. Aquelas que estão ouvindo tudo isso. O Sermão do Monte tem o seu ápice quando Jesus fala então de dois tipos de pessoas. O prudente, que no original é uma palavra que eu adoro falar, é frônimos. Porque é uma palavra muito engraçada, né? Frônimos, com PHR. Essa palavra frônimos não tem uma palavra em português assim, uma só. O que é parecido com ela para nós é hoje chamarmos alguém de espiritual, de uma pessoa que, deixa eu ler, depura o seu coração a ponto de se tornar sensível à voz de Deus quando Ele fala. Nós chamamos isso, essa pessoa é uma pessoa espiritual, porque parece que ela consegue ver a vida a partir dos olhos de Deus. Sabe quando está todo mundo desesperado e alguém fala: espera um pouco, vamos tentar entender o que Deus está fazendo aqui? Você deve fazer esse exercício na sua vida em todo o tempo. O que Deus está fazendo aqui? Calma, recua, dá um passo para trás e tenta se alinhar. Isso chama sintonia fina. Vocês são da época que o radinho, a gente tinha aquela sintonia que tinha que ficar buscando estação. Às vezes não conseguia, chiava. Eu tenho na minha cozinha até hoje, é assim, tá? Então, às vezes eu quero ouvir uma rádio, eu tenho que ficar ali, mas é 1 milímetro que eu tenho que ir para cá ou para lá, para eu pegar a sintonia da rádio. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou ninguém é dessa época, só eu? Ai, que bom pregar para adultas. Os adolescentes iam rir da minha cara agora se eu dissesse isso. Do que ela está falando? Sintonia fina exige paciência. Acuidade. Você tem que ir para esse lugar secreto do seu coração, para esse novo coração. Deus, o que o Senhor está fazendo aqui? Você já foi visitar alguém que estava enfermo e Deus coloca no seu coração: essa pessoa não vai ficar bem. Ou Deus coloca no seu coração: essa pessoa vai ficar bem. Sabe, alguma situação que Deus fala para você intimamente: isso vai ser assim. Alguém tem essa experiência?
Amém. Que bom, aleluia. É disso que ele está falando. A pessoa prudente, a pessoa que edifica a sua casa sobre a rocha, é a pessoa que ouve os ensinamentos de Jesus e acolhe nesse lugar, nesse novo coração e pratica. Às vezes eu leio alguns textos que eu fico pensando comigo mesmo, mas não era para cumprir? Por exemplo, no que depender de vós, Romanos, tendes paz com todos. Eu fico olhando esse texto e olho para alguns irmãos às vezes e falo, será que ele não leu essa parte da Bíblia? Para mim, o que está escrito é para ser feito. Em alguns momentos, claro que existe muita dificuldade. Eu resisto contra o meu orgulho, eu luto contra o meu pecado, sim, mas eu acolhi a palavra, nós acolhemos a palavra, a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente precisa pôr em prática. A diferença de toda aquela multidão está em, olha, a semelhança é que todos ouviram, todos estão edificando uma casa e todos passam por tempestades. Essas são as semelhanças. Entre nós também, todos estão aqui ouvindo, todos estão edificando um caráter e todos nós passaremos por tempestades. Fato. Quem vai permanecer em pé? E quem vai desmoronar? A diferença está em colocar em prática. Ah, tá fácil. Você está recebendo o ensinamento. Não está fácil. Mas você deve acolhê-lo num lugar especial e não deixar que ele se vá. Sabe a parábola do semeador? E a semente caiu à beira do caminho, o passarinho levou, fulano levou, e finalmente caiu em terra boa e produziu fruto. Você e eu temos que começar a produzir frutos dessa palavra hoje. Senão a gente esquece. Essa é a verdade. A outra palavra, aquele que construiu a casa sobre a areia, a palavra aqui é insensato no português, no grego a palavra é morós, e essa palavra morós também é bastante difícil de definir. Imagine eu vou falar isso, mas enfim, elefante numa loja de cristal. Ele vira, vai quebrando tudo. Ele não tem sensibilidade, ele não tem delicadeza. De verdade, no grego é isso que quer dizer. É a pessoa que não discerne. Ela é grosseira. Deus está falando, mas ela não discerne. Ela não constrói sua vida a partir da revelação de Deus. E está ouvindo o ensinamento. Existe pessoa assim? Bom, o texto está dizendo que sim. Tudo o que ouvirmos, absolutamente tudo, é para colocar em prática. É para, no mínimo, tentar. Então, quero desafiá-las a ler novamente o Sermão do Monte agora inteiro, porque eu pulei várias partes. Mas veja como você está se saindo com relação à ética do reino. Por favor, leia depois com calma e coloque essa palavra no seu coração. Não só essa palavra, essa igreja tem um púlpito maravilhoso, vocês recebem palavras abençoadas demais. E a pergunta é, praticamos? Isso é o que vai fazer com que permaneçamos em pé. Então eu quero lhes exortar com amor e com muita alegria a praticarem as palavras do Senhor, e vocês certamente se surpreenderão como vocês serão fortes, inabaláveis espiritualmente. Existem pessoas assim, acredite, fortes e inabaláveis no Senhor. Por isso Paulo disse isso em 1 Coríntios 15, 58. Sede fortes e inabaláveis, sempre operantes no Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é vão. Aleluia. Amém? Obrigado pela paciência. Obrigada. Deus nos abençoe.